A paz do Senhor, é uma alegria poder me dirigir mais uma vez a você, que nos acompanha semanalmente no podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, em parceria com a rádio ADFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Toda terça estamos aqui com um convidado diferente, falando do que Deus tem feito na vida dos nossos pastores e nas igrejas onde eles estão pastoreando ou que já pastorearam, porque a gente também recebe de vez em quando alguns pastores que estão jubilados, estão descansando da sua lide ministerial. Quero mandar um abraço especial para toda a diretoria da Confradesp, o nosso presidente, pastor José Wellington, o vice-presidente, pastor Wellington Júnior, que é o presidente da CGDB e o coordenador deste programa. Os vice-presidentes, pastor José Prado Veiga, pastor Paulo Freire, os secretários, pastor Sisac, pastor Felipe, pastor Adeli, e os tesoureiros, pastor Emanuel e o pastor Irineu. Secretário adjunto, pastor Marco Almeida. Aproveito também para saudar a diretoria da nossa igreja sede, diretoria da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. Presidente, pastor José Wellington, vice-presidente, pastor Wellington Júnior. Secretários, pastor Pereira, pastor Veiga e pastor Paulo Moraes. Tesoureiros, pastor José Roberto, pastor Jeremias, secretário adjunto, pastor Marco Almeida, e o gestor administrativo da igreja e coordenador também do departamento de comunicação, o irmão André Suchia. Na edição de hoje, eu recebo aqui o pastor Eliseu Almeida. Pastor Eliseu é o pastor setorial em Jardim dos Pimentas, setor 49, que tem sua sede na cidade de Guarulhos. Foi pastor na Praça da Sé, dirigiu várias congregações no setor de Parada 15 e é pregador do evangelho. Teve uma experiência muito importante. Por um período, atendendo uma orientação do pastor presidente, ele trabalhou com os nossos irmãos coreanos da Igreja do Evangelho Pleno. Nós vamos saber aqui hoje como foi essa experiência aí, trabalhando com esse grupo de irmãos oriundos de uma outra nação. Pastor Eliseu, a paz do Senhor, uma alegria recebê-lo aqui no podcast da Confradesp. Pai do Senhor, pastor Tiago, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Esperamos ter um momento aqui de conversa que possa ser agradável e edificante para a nossa vida. Com certeza, pastor, pelo pouco que nós conversamos aí, o senhor tem alguns pontos marcantes no ministério que vai abençoar a vida de alguém e vai despertar algumas curiosidades também. Vai ser uma forma de esclarecer algumas coisas que vivemos por esses dias, por exemplo, com os nossos irmãos coreanos aqui no Belém, e o senhor vai poder nos contar um pouquinho como é a realidade desta igreja, como é a liturgia deles, e contar também o que Deus tem feito do Jardim dos Pimentas e o que fez com o senhor, a sua família, na Praça da Sé, em outros lugares que o senhor passou. Amém. Pastor Eliseu está completando agora, dia 20 de abril, 47 anos, é isso? Isso. Cabelo branco aí é para enganar, né, pastor? Desde os 20, cabelo branco. É mesmo? Desde os 20. E é casado há 27 anos com a irmã Ana Paula, quero mandar um abraço especial para a irmã Ana Paula, com quem tem 2 filhos, o Thomas e o Anthony. Exatamente. É isso? Os 2... Bênção de Deus. 2 varões aí, poderosos. Pastor Eliseu é natural de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Por isso que às vezes quando vão falar, se referir ao pastor Eliseu, os pastores começam Eliseu Gaúcho, porque tem vários pastores Eliseu aqui no Belém, né? Pastor Eliseu, o senhor é natural de Sarandi, Rio Grande do Sul. Conta pra gente como foi o seu encontro com Cristo, como foi a sua vida cristã lá antes de se mudar para São Paulo. Pastor Tiago, eu venho de uma família muito humilde, uma família simples. Quando nasci, meus pais eram crentes, serviam a Jesus, cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, no norte do estado, e naquelas igrejas que era distante para você ir, aquela dificuldade, a pé, andando, não tinha muitas condições para servir a Deus, ir à igreja, era caminhando mesmo. E sou o filho mais velho de 5 irmãos, né? 4 homens, uma mulher, e cresci na igreja, nesse ambiente cristão, nesse ambiente pentecostal, assembleiano, e só tenho a agradecer a Deus pelos ensinamentos que meus pais me deram, assim como aos meus irmãos também, e nós fomos crescendo, ouvindo a palavra de Deus, sempre envolvidos na obra. E quando chegou o momento de nós nos decidirmos pelo batismo e cada um seguiu o seu caminho, né, e servindo ao Senhor, e estamos aí até hoje, nesta caminhada. Então, quando o senhor nasceu, os seus pais, Altidor
e a irmã Maria Neuza já serviam a Deus. Serviam a Deus. Casal novo também, né? Eu sou, como disse, o filho mais velho. Meus pais eram... casaram muito jovens, né? Muito jovens. A minha mãe, se não me engano, quando ela engravidou, ela deveria ter uns 17 anos, meu pai também uns 18 anos, nessa média aí. Então, 2 adolescentes, pode dizer, né? Começando uma família, mas só temos a agradecer a Deus que eles puderam nos levar ao conhecimento do Evangelho e com muita dificuldade nos criaram no caminho do Senhor e nós estamos até hoje. Podemos dizer que o que tinha de mais precioso eles conseguiram transmitir, né, pastor? Com certeza, E hoje, com todos os recursos que a gente tem, com todas as condições, a gente vê a dificuldade que para conduzir a família, para levar os filhos, muitos pais com dificuldade. E naquela época, os recursos eram poucos, mas o pouco que eles tinham era ensinar o caminho de Jesus aos filhos. E hoje tem aí essa geração forte que foram criados nessa época, né? É verdade. Pastor, é bom falar sobre esse tema de criação de filhos, porque o senhor tem 2 filhos que estão aí no auge da adolescência, né? Estão começando a adolescência. Qual a idade dos seus filhos? O Thomas, ele vai fazer 17 anos agora, está com 16. E o Anthony, que é o mais novo, vai fazer 15 anos. Então estão na transição aí da adolescência para a juventude, né? Pastor, o senhor nasceu no lar cristão, nunca saiu da igreja? Eu não. Permaneci sempre nos caminhos do Senhor, servindo a Jesus, com muita dificuldade. E chegou um período... Por que eu disse que eu não, né? Porque, como disse, chegou um momento de crise familiar, aquelas coisas que em toda a família pode acontecer, em que meus irmãos, eles não tiveram estrutura para permanecer. E acabaram saindo. Mas hoje, graças a Deus, os meus irmãos estão tudo servindo ao Senhor, tem pastor, tem evangelista, presbítero. E a minha irmã que está aí um pouquinho, mas eu creio que daqui a pouco ela vai tomar o caminho que ela aprendeu desde a infância, né? Com base nessa experiência, visto que o senhor é um pastor hoje de uma igreja considerável grande, que conselho o senhor dá para pais que têm filhos adolescentes que estão na igreja, mas que não estão tão firmes, às vezes dão um pouquinho de trabalho, não querem ir para o culto e tal. O senhor foi um filho bem criado no Evangelho, seus filhos, graças a Deus, também estão sendo bem criados, estão com o senhor, com a esposa, servindo a Deus. Mas a gente sabe que tem muitos obreiros que enfrentam dificuldade para ter os filhos ao lado, principalmente quando estão na frente de trabalho. Que conselho o senhor daria para quem está tendo um pouco de dificuldade com os filhos? Tiago, para essa situação, os pais que estão nos ouvindo, não há uma receita pronta. Sim. Não há uma receita de bolo que fala assim, você vai fazer assim, assim vai dar certo. Correto. A forma que eu e meus irmãos fomos criados, hoje não consegue não dá mais para aplicar esse método. Exatamente. Não surte efeito, né? Não dá. É capaz de causar mais resistência. Até, né? Causa uma revolta muito grande se aplicar aquele método. Agora a gente tem que saber dosar, pegar um pouco daquela receita com a atualidade de hoje, não soltando, né? Então, assim, hoje eu e minha esposa estamos vivendo um momento na nossa família que os meus filhos, eles já estão tipo, olha, eu vou no aniversário do meu amigo, eu vou no shopping. Já estão ganhando independência, né? Natural da vida. Natural da vida. E há uma preocupação. Claro que a gente vai monitorando. Antes dele sair, eu sempre dou uma palavra a ele, filhos, não esqueça que você é crente, que você serve a Deus. Não, pai, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Os meus amigos lá eles não bebem, não tem nada de errado, só... Então, assim, a gente vai monitorando. De repente, cadê você? Estou aqui. Ele manda a localização, manda uma foto. A gente vai também para não cercar de vez também, porque não sufocar, né? Não sufocar. Mas, ao mesmo tempo, para ele entender que o pai está preocupado com ele, que a mãe está preocupada. A mãe fica no coração, né? Então, assim, hoje eles... Porque a minha família hoje, aqui em São Paulo, é eu, a minha esposa e meus 2 filhos. Eu não tenho parentes aqui. O restante é tudo no sul. Tudo no sul. Nós não temos ninguém.
assim, para falar assim, olha, aqui está minha sogra. A família dela também é de lá. Também tudo de lá. Então, aqui em São Paulo, a nossa família somos nós 4, né? Que é a família mesmo, né? De quem casa. Então, assim, ele vai fazer a família dele. Então, a partir do momento que um jovem ele se casa, o restante se torna tudo parente. A família dele agora é a esposa e os filhos que virão. Então, não há uma receita pronta. Olha, se você fizer assim, o seu filho vai permanecer. Agora, a Bíblia ela nos dá alguns os caminhos, né? Ensina o menino, orar com eles, trazer uma palavra, procurar sempre levar aos cultos, não deixar eles, como se diz aí fora, de bobeira, né? Porque hoje tem muita coisa para preencher a cabeça de um adolescente, de um jovem. Agora, se falar para você, Tiago, que o adolescente, a criança criado na igreja, que ele vai estar sempre disposto a ir para a igreja, esquece. É uma ilusão, né? Não. Ele está disposto, se falar para ele, olha, vai ter uma festa lá não sei aonde, do amigo, do aniversário, eles atravessam a cidade, não importa se é 10 da noite, se tem que sair 6 da manhã, se tem que ir andando, não importa. Falou que é para ir na igreja, é aquela canseira, é o desânimo, é porque é a guerra espiritual, né? Sim. É a guerra espiritual. E nós temos uma dificuldade que eu observo, pastor, em alguns líderes, em alguns pais, obreiros na igreja, que eles colocam uma cobrança em cima dos adolescentes da igreja como se eles não fossem um adolescente como os outros. Exatamente. Mas é normal, né? Ele só vive um ambiente diferente, mas ele é um adolescente como qualquer outro. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu sempre falei... até a minha mãe, né, falava, aquela coisa assim, coloca uma gravata nele, não sei o quê. Eu falei, mãe, eles vão crescer como uma criança normal. A hora que ele achar que, pai, compra uma camisa, eu quero botar uma gravata, então, o meu mais novo, ele já optou, né, falou assim, pai, eu quero comprar um casaco, um blazer, uma camisa, uma gravata. Então, assim... O outro já não teve muita coragem ainda, mas de vez em quando ele coloca e tal. Mas é uma coisa que você não pode forçar, até porque isso ele não vai interferir em nada no caráter, na consciência. Então, assim, o que precisa... Na formação. Então, o que precisa mesmo é você orientar na palavra. Falar e orar a Deus... para que Deus coloque temor no coração. Porque não adianta, os pais hoje que ficam policiando, monitorando, 24 horas, sufocando, a hora que você der uma brecha. E eu acho que até afasta, né, pastor? Afasta. Então, assim, é melhor conversar, é melhor dialogar. Como é que foi hoje na escola? Foi tudo bem? O Thomas, ele já está trabalhando, então ele sai da escola... e vai para o trabalho, ele trabalha naquele meio período. Então, assim, aí quando ele chega, a gente pergunta como é que foi e tal, foi bom, hoje foi assim e tal. E procurar estar perto, criar essa comunhão. Porque muitos pais hoje, Tiago, o problema, ele não dá um exemplo em casa, eles não fazem nada por merecer, e ele acha que o pastor é obrigado a orientar o filho dele, que a tia da escola dominical é obrigada a ensinar a palavra para o filho, que a igreja tem que educar o filho. A igreja não educa, nem a escola educa. Quem educa é a família, quem educa é os pais. Então a escola e a igreja orientam. A escola vai orientar na questão da vida secular, a igreja orienta na vida espiritual. Mas a educação, tanto um como para o outro, quem dá é o pai, é a mãe, é em casa. E o problema é que hoje essa responsabilidade é jogada para a igreja. Estão terceirizando, né, pastor? Estão terceirizando para a igreja, para a escola. Põe no cursinho, põe não sei aonde, porque ele vai... E às vezes não é, a criança é cheia de conhecimento fora e não tem intimidade. Chega na igreja, já joga a criança para a salinha, não tem prazer de apresentar um culto, né? Exatamente. Então é uma das questões que eu, na igreja, eu sempre prezo. É assim, irmãos, as crianças vão participar, vão para a salinha? Vão, mas primeiro, elas vão participar do momento de oração no culto, elas vão participar dos hinos da harpa, elas vão ver os jovens cantar, os adolescentes cantarem, porque hoje, senão, as crianças hoje nem entram para o culto, elas vão direto para a salinha. Aí, daqui a pouco, essa é a geração que vai estar conduzindo a igreja. Eles não sabem cantar o hino da harpa,
eles não sabem como que funciona a liturgia nossa, então isso vai se perdendo. Então eu, como sendo um obreiro novo, mas com uma mentalidade um pouco amadurecida, e eu procuro sempre manter as raízes. E se nós não atacarmos e investirmos na base, a gente não terá uma geração forte futura. Então, eu sempre falo, irmãos, as tias, né? Tia, as crianças vão cantar? Vão, mas elas vão ficar sentadinhas ali, vai ter o início do culto, a liturgia, aí depois é o momento delas. Depois que elas cantarem, aí sim elas vão para a salinha, mas elas vão participar aqui. Pastor, isso é muito importante. Por quê? Nós temos boas igrejas organizadas que têm uma estrutura que prepara um culto infantil, tudo certinho. Mas nós sabemos também que existem algumas congregações e igrejas que é um lazer a salinha. Exatamente. É um entretenimento e não um culto, né? É uma das coisas, Tiago, às vezes eu não sou aquele pastor chato, eu não sou retrógrado, eu não procuro não ser quadrado, mas eu procuro pelo menos conscientizar que isso tudo é passageiro. Mas temos que... Tudo bem, mas a criança hoje, amanhã ela já é adolescente, ela não quer mais passar linha. O adolescente, poxa, é difícil essa fase? Mas 2, 3 anos passa, ele já vai para os jovens. Tudo passa muito rápido. Então, assim, eu sempre estou aconselhando as tias, enchendo, como diz, a paciência, falando, tia, irmã, não adianta... Porque a criança entende que eu vou passar linha porque lá tem suco, tem refrigerante, pipoca. Tem comida, tem pipoca. Não, ela não pode ser atraída por isso. Isso é só um adendo, é um aperitivo, um chamariz. Porque tem que ter, por questão didática, né? Isso, tudo bem. Mas o que tem que priorizar? A criança tem que entender que, estando na igreja, nas dependências da igreja, independentemente se ela está no banheiro, se ela está no porão, ou se ela está na salinha ou no templo, ela está na igreja. Ela tem que ter temor. Então, verdade. Ela tem que aprender... Porque a criança... Então, assim, e tem pais, irmão, que vê a criança dando cambalhota, a criança chutando. Vandalizando a igreja, né, não, pastor? E os pais... Não tomam atitude, irmão. Né? Aí você fica imaginando assim, se a criança faz isso na igreja, como é que é em casa, irmão? E aí depois não tem como querer que seja um adolescente crente, né, pastor? Não tem. E aí é que está o problema, irmão. Porque, como eu falei, essa fase passa muito rápida. Aí a criança não aprendeu nada do temor a Deus, ela não aprendeu nada da palavra. Para ela, a igreja é um momento de lazer, é um recreio. Ela vai para comer, ela vai para brincar. E aí, quando chega o momento de levar a coisa a sério, ela não tem estrutura. Não tem estrutura, não gosta, né? Não vai tem gostar. Prazer. Ela fala, peraí, não foi isso que eu aprendi. Cadê o refrigerante agora? Cadê a pipoca? O filminho. Eu vou ficar 2 horas sentado aqui sem comer nada. Não sabe a importância do espaço, do lugar que ela está. Né? Exatamente. Então, é essa a questão. Eu não sou contra você investir, mas a prioridade não é essa. A prioridade não é comida, porque Jesus disse, o reino dos céus não é comida nem bebida. Então, a prioridade não é essa. Isso é uma coisa que pode acontecer. Olha, final do mês vai reunir os aniversariantes de todo mês, vamos fazer um bolo aqui, vamos fazer um... Tem que ter o social, mas não é a prioridade da igreja, né, não, pastor? Na igreja não. Pastor, então podemos concluir que o conselho que o senhor dá aqui é o mesmo de até que outros pastores deram, mas cada um aplica de uma forma. Eu gostei quando o senhor disse... não existe uma receita, o senhor frisou bem, eu também penso assim, mas o que não pode faltar num pai que é obreiro, que é líder, que é pastor, para com seus filhos, é o acompanhamento, né? Exatamente. Não deve se sufocar, mas também não deve deixar à vontade, né? Porque hoje é tudo muito difícil, né, Tiago? Você criar os filhos, porque até um dia, continuando um pouquinho aqui para nós irmos para o próximo, eu estava conversando com um amigo, mais ou menos da minha idade também, e na época ele tinha um filho. E aí ele falou assim, rapaz, eu fico pensando, até onde a gente sabe ser pai e a gente não sabe? Até onde a gente é pai, ou até onde a gente é amigo, ou até onde a gente não é nada? Porque a gente está praticamente meio que perdido. Porque a gente foi criado numa... E as coisas andam muito rápido, ela gira muito rápido. Que a gente, até a década de 90, era uma criação. Entrou a 2000, mudou, virou a chave, é outra coisa. E outra coisa, né, pastor? A geração do senhor conhecia o mundo de acordo com o que o pai mostrava, ou no máximo a escola, né? Sim. Hoje todo mundo tem o mundo na mão, né? Não, então, é na palma da mão, muito... As coisas giram muito rápida. Então, assim, aí os pais dessa geração, dessa década, nas últimas 2 décadas, é totalmente diferente do que foi
das últimas 2 décadas passadas, década de 80 e 90. Era totalmente diferente, porque o pai corrigiu o filho com a vara, com o cinto, isso aí era normal. E estava tudo bem, né? Tava tudo bem, o filho... Hoje... na cadeia. Não, hoje é prisão, é processo, então assim... Quando o próprio filho não mata o pai, né? Exatamente, então é tudo muito diferente. Então não dá mais para você aplicar essas regras, você aplicar aquela receita. Agora sim, o que se deve pegar de lá e aplicar, vamos supor, na receita de hoje? É um pouco daquela rigidez, né? Daquela dureza, porque hoje um dos maiores problemas, os vilões hoje, Tiago, na criação dos filhos, é que nós vivemos a vida toda ouvindo não. A gente pedia, pai, eu posso ir ali? Não. Mãe, eu posso? Não. Teu pai falou o quê? Não, então é não. Mas por que não? Porque não. Não tinha uma explicação e era não e acabou. Hoje, como a gente cresceu ouvindo não, então a gente pensa assim, puxa, para os meus filhos, eu vou transformar esse não em sim. E aí que está o maior erro. É verdade. Porque a gente não sabe dizer não. Aquilo que a gente ouviu a vida toda, a gente não tem coragem de dizer não para o filho. E aí que está o erro. Que vai dizendo sim, 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 sim. Quando o filho ouvir o primeiro não, ele desmorona. Só que a gente esquece que a porta lá fora, quando ele sai de casa, o que mais ele vai ouvir é não. Quando ele vai para o primeiro emprego, ele vai ouvir o não. Quando ele começar a bater para ver se as portas estão abertas, que em casa sempre está aberta, lá vai estar fechada. Aí ele se perde. Se frustra, né? Ele se frustra. Aí se forma uma geração frustrada, como temos muitos hoje. Né? Aí é que vem a frustração, até na vida espiritual, vem a frustração profissional, e aí que você vê muitos adolescentes hoje depressivos. Porque eu trabalhei um tempo, depois a gente pode entrar nisso também, eu trabalhei um tempo em restaurantes, e era comum você ver, a gente está servindo à mesa e atendendo ali famílias que, não dá para dizer criança, mas adolescentes para jovem, com 16, 17 anos, a mãe perguntando, você quer isso? Você quer? Aí ou a criança ou o adolescente perguntando, mãe, eu posso comer isso? Então, mas com 17 anos, irmão, com 16 anos... Alienado, né? Alienado, ou seja, aí... vai pegar, não, isso você não vai comer, isso você não pode. Mas não é porque é doente, é porque a mãe ainda tem aquele controle como se fosse um bebê. Agora, imagine essa pessoa fora, no mercado de trabalho. Ou Deus livre guarde uma fatalidade perde os pais, né, pastor? Não sabe viver. Meu amigo, eu trabalhei a minha vida toda em São Paulo, aqui depois, num período, há quase 15 anos, eu trabalhei na área comercial. Meu amigo, na área comercial, o diretor dando tapa na mesa, chutando. E aí, um adolescente desse, criado dessa forma, ele... Fica doido, fica doente. Não é fácil, né? Pastor, o senhor está com 47 anos, completando agora, 20 de abril. Metade da sua vida foi no Rio Grande do Sul, a outra metade aqui em São Paulo. Qual a principal diferença que o senhor encontrou na igreja quando o senhor chegou aqui? O senhor saiu de uma cidade do interior e veio para uma grande capital, a maior capital do país. Verdade. Hoje eu já vivi a maior parte da minha vida em São Paulo. Então eu já me sinto paulistano, né? Até quando eu chego no Sul, o pessoal, poxa, você não tem mais o sotaque. Ou aqui mesmo, às vezes, a pessoa, quando eu falo que sou do Sul, eles, poxa, não tem um sotaque. Já perdeu 100%, né? Mas quando eu fico uma semaninha lá... Aí já volta às raízes, raízes, volto falando, cantando, né? Com aquele... Mas a gente dá uma enroscada. Bom, a diferença, Tiago, assim... A cidade que eu me criei, a igreja, era uma cidade que... Uma cidade... Está em desenvolvimento, mas era uma cidade pequena. Quando eu saí de lá, deveria ser 20 mil habitantes, para você ter uma ideia. Hoje, acho que não tem em São Paulo um bairro que tenha 20 mil habitantes, né? Verdade. Não tem. Então, você precisa ter uma ideia do tamanho da cidade. Então, é uma cidade onde... E na época não tinha internet, não tinha... O telefone era só coisa de rico. Carro era um sonho a se imaginar, né? Então... as coisas demoravam muito a acontecer. Para vir algo novo, demorava muito. Então, a igreja era um local onde
a gente cresceu, você conhecia todo mundo, você sabia o endereço de todo mundo, você conhecia a família. Sabia onde morava o pastor, né? Sim, com certeza. Então se tinha. Aí você chega em São Paulo, recém-casado, e você chega aqui e você se depara com uma magnitude que é a igreja e a cidade, aonde você não conhece as pessoas e você não sabe onde moram. Então, assim, aí você vai ter um pastor que a gente só via pela revistinha da escola dominical. É verdade. O nome lá, Eu só via o nome, via a foto ali pela revista da escola dominical. E aí você se depara com aquelas personalidades na sua frente. Então, era tudo muito novo, era tudo muito, assim, era um sonho se realizando, né? Mas, obviamente, que a adaptação não foi fácil, nada foi fácil. Até pelo fator casamento, né, pastor? Que era recém-casado, né? Exatamente. Então já assim, começava dentro de casa o desafio de se adaptar a uma nova realidade, né? E como eu falei, até hoje, aqui em São Paulo, a minha família, eu, a minha esposa e meus 2 filhos. Eu não tenho ninguém aqui, assim. Hoje eu tenho vizinhos da minha rua. Eu tenho um vizinho que ele praticamente... Tanto é que meus filhos chamam ele de tio, né? Eu até vou falar o nome deles aqui. O tio Wilson e a tia Laura, que são vizinhos nossos que praticamente criaram os nossos filhos, né? E eu tenho certeza que eles, Tiago, você vê que Deus coloca pessoas na nossa vida, eles fizeram por mim e fazem, talvez hoje ainda, o que talvez um parente meu não faria. É verdade. De ficar com os meus filhos, praticamente os meus filhos que se criaram dentro da casa deles, né? Então eu tenho uma história assim, aqui quando eu cheguei, sempre no começo, obviamente, morando de aluguel, muita dificuldade, mas Deus usou pessoas espíritas. Tinha uma família que eu morei na casa deles, eles eram do centro de Umbanda aqui da Vila Maria, e aí faleceu a esposa. Eu fui no velório, levei uma palavra para a família. Aí ficou o senhor que gostava muito da gente, mas eles eram da Umbanda, mas sempre com aquele respeito, sabia que nós éramos da igreja e tal. E no final, a gente passou por uns processos bem difíceis, que assim, a gente foi assaltado, a gente ficou só literalmente com a roupa do corpo, eu e minha esposa. A gente passou por uns processos bem... que às vezes hoje as pessoas veem o presente, mas o passado, a história... Não sabe. Mas e a gente ficou meio que perdido. Imagine, você passar por uma situação dessa, distante de parente, porque às vezes quando acontece isso, a esposa vai para a casa da mãe, fica ali... A mãe, tem um apoio, uma cobertura, né? A gente não teve isso. Mas esta família nos amparou. Depois eles foram morar para um apartamento e a gente ficou morando, acho que mais de 1 ano na casa, sem pagar aluguel, só pagando luz e água. Recompor, né? Coisa que eles fizeram, assim, por essa situação que vocês passaram, o que eu posso fazer para ajudar vocês é isso aqui. E talvez uma família não faria, um familiar não faria. Talvez até mesmo um irmão da igreja, às vezes não... É difícil falar. Então, quando Deus resolve cuidar, Ele cuida, Ele usa pessoas, né? Independentemente de religião, Ele usa pessoas para cuidar, para amparar. E quando a gente chegou na igreja aqui, a gente se deparou com a magnitude, com o tamanho, e eu vim como diácono, né? E aí foi nos apresentado a família do pastor José Wellington, e o pastor, eu me apresentei a ele, né? E ele disse: meu filho, você era diácono lá, vai ser diácono aqui. Ele disse: vai terça-feira no culto lá que eu vou te apresentar. Eu vim numa terça-feira com a minha esposa, ele falou: aqui, teu irmão que veio do Rio Grande do Sul e tal, é diácono, vai trabalhar, meu filho, trabalha aí. E fiquei como diácono. Muito receptivo, né, pastor? Sim, e fiquei como diácono do Belém por uns bons anos. Isso foi no ano de 90? 99, né, 2000, aí trabalhando. E eu fiquei como diácono até 2004. Então aí começou a carreira do senhor aqui no Ministério do Belém. Isso, a história aí começa uma longa história juntamente com o nosso pastor aqui na Igreja do Belém. E hoje, assim, pela misericórdia de Deus, a gente
que o mais difícil, em qualquer lugar que você chegar, numa cidade, ou numa igreja, um bairro, é você saber quem são as pessoas, você saber os endereços, praticamente. Porque se você andar num lugar, a cidade pode ser bonita, mas você não sabe onde você está andando. É verdade. Você vai em um ponto turístico, você anda, mas depois você não sabe onde que você andou, se não tiver alguém te orientando. Então, assim, o pastor, para nós aqui, a família, eu tenho muito a agradecer à família do pastor, que eles me ajudaram muito, me ampararam, enfim, eu só tenho gratidão a esta família que nos amparou, nos recebeu como filho. Na época, a nossa querida irmã Wanda, eu lembro que eu vinha para o culto de terça-feira no Belenzinho, eu vinha andando, eu não tinha carro. Depois as coisas melhoraram, eu comprei uma bicicleta. E eu vinha, acabava o culto de terça, eu ia ali, ela falava: meu filho, você já cumprimentou teu pastor? Eu falei: ainda não. Então sobe lá, cumprimenta ele, não vá para casa cumprimentar teu pastor. Que legal. Né? Então, isso é uma coisa que marcou, porque ela entendia que ela precisava me aproximar do pastor e, assim, de uma certa forma, para que eu me sentisse acolhido. Ela foi um canal, né? Porque ela foi sensível, né, pastor? Podemos dizer assim, né? Porque uma igreja tão grande, ela observa, vai lá, chega perto do pastor. Eu tenho uma história assim com o nosso pastor, que talvez ele hoje não vá nem lembrar, mas assim... mas eu acho que ele lembra, que na época o pastor dirigia, né? O pastor dirigia, e aí não foi uma nem duas vezes. Como eu morava perto do restaurante, aí eles às vezes tinham uma confraternização, e ela: não, hoje não vou te dar carona. Me levava, legal, né? E me levava. Às vezes a irmã Wanda falava: você vai jantar com a gente hoje aqui, que é o aniversário do neto. Assim, não lembro muito bem, mas sempre tinha uma confraternização de pastores. Né, e eu, tá bom, eu ia até lá, porque como eu morava perto, eu dava um perdido ali, eu ia para casa e não ia, de vergonha. De vergonha. E depois ela me cobrava: você não foi? Não, é que eu tinha outra situação para resolver aqui e tal. Mas eu era, assim, recém-chegado e tal, mas eu só tenho essas lembranças, que às vezes eu um pouco compartilho isso, porque às vezes as pessoas nem acreditam, né? Sim, mas que aproveitar, né? Não, mas são experiências que eu entendi que Deus me deu, para que eu pudesse entender que essa família foi colocada para nos amparar aqui. Então, da mesma forma, Tiago, como quando eu vim para São Paulo, resolvi ir na cidadezinha, então todo mundo ficava sabendo, porque eu fui líder de jovens lá, fui líder adolescente, a gente dava aula na escola dominical, então a gente tinha um envolvimento com a igreja. E quando eu falei que vinha a São Paulo, as pessoas falam: você vai morrer lá, a cidade é grande, a igreja lá ninguém te conhece, aqui você já tem, o pastor te conhece, você já tem um trabalho aqui, você tem um ministério, você vai para lá, você vai morrer, porque você vai ficar abandonado, você é só mais um no meio da multidão. E mesmo assim eu vim com apoio de alguns e uma negatividade da parte de outros. Mas chegou aqui, Deus preparou, colocou exatamente no que eu vim para trabalho. Eu não vim para ministério, para igreja, eu vim para trabalho, porque recém-casado, numa cidadezinha pacata, na época. O que a gente... Aí um primo meu que já estava aqui em São Paulo na época, hoje ele não está mais, ele veio naquela época e falou assim: rapaz, vocês daria certinho lá, porque vocês dois recém-casados, novos, vocês trabalhando, vai dar tudo certo. E... aí vim nessa imensidão, vim cair trabalhar numa churrascaria onde que o pastor ele frequentava, né? Então, e foi congregar na igreja desse pastor, né? Então, você vê que é um direcionamento de Deus, exatamente, né? Porque hoje, quantos restaurantes tem em São Paulo? Exatamente, para o pastor ir naquele, o senhor está lá exatamente, naquele, né? Então ficar exatamente ali... não tem como dizer que não foi um direcionamento espiritual. Então, assim, e ali eu conheci muitos pastores, né? Pessoas... influentes no ministério, mas eu era só um garçom, eu era só um menino ali, né? Mas hoje eu tenho algumas fotos, ainda esses dias eu estava apresentando ali o pastor João Barbosa, com alguns pastores, eu ali servindo eles, né? Que legal. E hoje o senhor é um deles, né? Então, como Deus faz, né? Deus, garçom, sozinho. Isso. Não tem padrinho, não tem nada. Não. Assim, essa é uma das questões... Foi Deus que quis, né, pastor? Porque não tinha como chegar assim e falar assim: é filho de pastor, não sei o quê. Não, Deus, ele
ele escolheu escolheu. e traçou os planos, o projeto de Deus, ele é correto, né? Então, assim, e vim exatamente ali, e eu me apresentei para o pastor, falei, meu filho, você é diácono lá, você vai ser diácono aqui, então vai terça-feira na igreja lá e tal. Né? Aquele jeito acolhedor do pastor, né? E a gente chegou todo tímido, receoso, né? Mas a igreja nos abraçou e hoje eu não me vejo em outro lugar, assim, nem mesmo em outra cidade. Eu, quando vou para o Rio Grande do Sul, os irmãos do Sul que estão nos assistindo, vão nos ouvir, até nos perdoem, mas eu me sinto hoje aqui, porque eu vou para lá, eu fico meio que perdido, né? Sim, meio deslocado, até porque os meus irmãos que moravam naquela cidade, hoje já não moram mais. Os meus pais também não. Então, assim, você vai perdendo um vínculo. Sim. Mas eu tenho muitos amigos da nossa juventude, da infância, pessoas que a gente ganhou para Jesus, que nós andamos juntos na caminhada e hoje estão firmes. Então, às vezes, a gente troca algumas mensagens e eles louvam a Deus também pelo que Deus tem feito na nossa vida aqui. Então, assim, é uma história... É uma história bonita, né, pastor? Uma história de superação. Poderia ter dado muito certo, como deu, mas poderia ter dado errado. Com certeza. Pela falta de apoio, pela falta de amparo, pela falta de uma companhia familiar, de um pai e de uma mãe para orientar. Estava casado, mas eram jovens de 19 anos, né? Mas aí entra a questão que eu sempre falo para os jovens hoje, a fidelidade a Deus. Sim. Porque se você serve a Deus, não importa onde você vai. Não importa onde te coloque. José, a situação dele, foi para o calabouço, do calabouço foi para a praça de escravo, da praça de escravo foi para dentro da casa de Potifar, da casa foi para a prisão de novo, para o calabouço. Mas uma coisa ele não perdia, o temor a Deus. E dali ele foi parar no trono. Ou seja, o cargo de governador nem existia. Criaram um cargo para colocar ele. Então, assim, é o temor a Deus. Se você olhar Davi, era temente a Deus no campo, no anonimato. Mas chegou alguém, procurou, apresentaram todos os irmãos. Não é. Alguma coisa, até Samuel pensou, será que eu errei né? Mas ele falou, vem cá. Né? Tanto é que ele chama Jessé de lado e fala, vem cá, acabaram os seus filhos, você não tem mais nenhum filho. Não, tem um aí. Tá. Não, então, ninguém daqui vai sentar sem chamar ele, tem que chamar. Quando chegou, Deus diz, esse é o homem. Né? E, obviamente que eu não estou me comparando a Davi nem a José. Mas cada um tem sua história. Mas eu quero colocar aqui a questão do temor a Deus. Sim. Não importa onde você esteja. Às vezes você está nos assistindo, nos ouvindo, talvez você esteja aí, mas aqui eu estou numa periferia da periferia. Eu estou aqui, moro, não importa, irmão. Não importa. Porque eu sempre, eu até falo à igreja, que quando eu vou para o sul, embora hoje nessa cidade onde eu me criei, tenho toda a minha história, não há ninguém quase da minha família ali, são poucos familiares ali, mas eu faço questão de ir lá e ainda ir no morro onde eu me criei, né, que é chamado lá de morro, que é a Vila Jardim, de subir lá para eu não esquecer as origens, porque o problema é a gente esquecer de onde Deus nos tirou, né? Falar assim, não, porque como eu estava te falando, hoje as pessoas veem o nosso presente, mas a caminhada que a gente teve, quando eu cheguei em São Paulo, a gente morou morando de favor. Depois a gente foi morar em assim nesse tipo um cortiço, né, onde que tem, eu não estou lembrando o nome aqui, mas aonde tem uma casa que divide em vários cômodos. Uma república. Tipo uma república, um cortiço hoje, ali, né? Meu amigo. Então ali eu e minha esposa, aí era tipo 3 da madrugada, a rota batia lá, mandava todo mundo sair, porque tinha um cara que era do tráfico que estava ali. Então, assim, toda essa a gente passou, mas são coisas que a gente também não precisa estar contando para todo mundo, assim, porque dá aquela ideia para uns de você se vitimar, mas para outros é uma questão de uma história também, sim, que fortalece. Porque às testemunho, vezes, né? Porque às vezes a pessoa está vivendo hoje nessa situação e ele pensa assim, puxa, eu nunca vou chegar ali, eu nunca vou ter isso, ou eu nunca vou... Não, a fidelidade a Deus, se você tem um chamado e você é fiel a Deus, é Deus que te honra, é Deus que guarda, né? É Deus quem vai te exaltar.
Então não importa, como a oração de Ana, né, que Deus tira do monturo, né? Mas Né? E aí a questão principal de tudo isso é o temor a Deus. É verdade. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu me senti amparado, Deus cuidou de mim, me colocou nos lugares certos com as pessoas certas. Porque às vezes você é bem intencionado, mas as pessoas que estão à sua volta são pessoas erradas. Ou você se envolve com pessoas erradas. Né? Então, estraga talvez o trajeto de Deus. Né? Exatamente. Não é que o plano de Deus é frustrado, mas você atrasa aquilo que Deus tem. Vai acontecer. Mas o que era para acontecer em determinado momento tem outros caminhos. Né? Então, mas eu louvo a Deus por isso. Muito bom. Uma história bonita de superação e conquistas. Né? Pastor, aqui no Belém, o senhor serviu como diácono, foi consagrado a presbítero, evangelista, se tornou pastor. Por um período, o senhor foi trabalhar no setor 39. Era parada 15 de novembro, hoje chamamos de 15 de novembro. E lá o senhor dirigiu algumas congregações. Santa Terezinha, José Bonifácio, Jardim São Pedro. Foi no período aí de 2005 a 2010 que o senhor saiu da sede aqui e foi para o 15 de novembro. Quando o senhor percebeu essa chamada ministerial e pastoral? Foi o pastor que viu no senhor ou o senhor já tinha esse desejo? Como se deu esse processo? Então, a questão da chamada, do ardor pela obra, o desejo de ser um obreiro, isso aí, desde a minha infância. Eu me lembro que eu deveria ter uns de 7 para 8 anos de idade. No Rio Grande do Sul tinha uma missionária, ela andava por lá, e ela, se não me engano, depois, eu não sei se ela é paraguaia ou argentina, a missionária Zoraia, se não me engano. Era uma senhora cheia de Deus. E eu tinha uns 7, 8 anos, quem sabe, 7 para 8, criança. E ela estava num trabalho lá na igreja, né? E ela chegou e profetizou para a minha vida. E eu me lembro até hoje as palavras que ela falou no meu ouvido. Ela falou assim, nunca se desvie dos caminhos do Senhor, porque você será um pastor. Deus tem uma chamada pastoral na sua vida. Uma criança, irmão, assim... pobre, de uma família... Que era isso, né, pastor? Não. E é interessante que a partir daquele momento parece que acendeu uma chama, algo assim, que eu lembro que eu estava indo para casa com a minha mãe e ela perguntou, o que ela falou no teu ouvido? Eu falei, ela falou que eu vou ser pastor. Aí a minha mãe, amém. Então, seja fiel a Deus. Né? E o tempo passou... E depois eu tive outras experiências, e que isso é Deus que vai vai alimentando aquela chama, né? Eu lembro uma vez, nós estávamos na nossa cidade, tinha um congresso de jovens e adolescentes, mas era jovem, porque adolescente não tinha ainda, foi surgindo depois a separação. Sim. Era tudo junto, né? Jovens e adolescentes. E aí, na fase da adolescência, aquela fase que você dorme querendo ser pastor, você acorda não querendo nem ir para a igreja. É verdade. Né? Então, muda muito, de repente. O adolescente, ele sonha em ser médico, no outro dia não quer nem ir para a escola. Então, é nessa fase, e aí nós estávamos no congresso. Eu lembro que era um ginásio e tal. E eu estava triste com algumas situações, aborrecido, coisa de adolescência, né? Aí eu falei, hoje não vou nem cantar lá, vou sentar nas arquibancadas, que era no ginásio, vou sentar na arquibancada lá em cima e ficar ali, ouvindo ali. E não fui mesmo, era um domingo de manhã, eu não fui cantar com o grupo lá, fiquei na arquibancada. Quem estava pregando, o pastor Luiz Antônio. Olha. Aí o pastor, num ginásio. E ele estava pregando nesse domingo pela manhã, que lá eles fazem, o maior culto é a manhã missionária. Né? E pregando, e ele parou de pregar, foi pregando com o microfone. Na época, os microfones não era sem fio ainda, era com foi até onde o cabo alcançou, né? Aí ele largou e foi lá na frente da arquibancada onde eu estava e apontou, falou, desce aqui. É uma pena que eu não sei se na época tinha as filmagens ou não, mas eu gostaria muito de ter esse registro. Ele falou, desce aqui. Vem aqui você e tal. Não, eu não, você tal. Daí, desce, vem aqui. Aí me levou pelo corredor, me pegou na mão, me levou passou assim, chegou na frente do pastor e falou o seguinte, cuide desse jovem, Deus tem uma chamada pastoral na vida dele, só que não é nessa cidade e não é nem nesse estado. Olha. É longe daqui.
E eu pensando comigo na hora, nunca eu vou sair da casa do meu pai, irmão. E nunca vou deixar Sarandi, né, irmão? Aqui, isso aí não... Mas o pastor está falando, tudo bem. E olha onde estou. E uma coisa assim, então, tudo pastor, na vida... longe da sua cidade. Longe. E não é no seu estado. Não no estado, nem na cidade. Deus é fiel, né? Mas Deus é maravilhoso. E eu tive o privilégio, antes de Deus recolher o pastor Luiz Antônio, de conversar com ele a respeito disso, já aqui em São Paulo, quando ele veio algumas vezes em São Paulo, a gente conversou. Depois, na convenção que teve no Ayambi, eu conversei com ele ali. 2007. E exatamente, que foi... Aí ele falou, acho que foi naquele ano que ele faleceu. Foi perto. Se não foi naquele ano, foi no ano seguinte. Mas acho que foi naquele ano que eu conversei com ele e contei para ele. Falei, pastor, não sei se o senhor vai lembrar, se isso aconteceu. Ele falou, eu lembro. Rapaz, você está aqui. E era você, sou eu, estou aqui. E na época eu estava dirigindo a congregação lá no 15 de novembro. E eu falei, pastor, como eu gostaria que o senhor fosse lá. Ele falou, e eu vou. Eu vou porque eu vou estar em Bauru. E quando eu vier a Bauru, eu vou estar com você. E foi naquela... Foi na congregação? Não, foi nessa viagem que deu o acidente. Ah, foi na vinda para cá. Foi na viagem. Que ele estava vindo para ir, se não me engano, em Bauru, Marília. Eu não lembro agora. Eu acho que era Marília. Eu acho que era... Ele falou, eu estarei com o pastor lá, no retorno, eu vou lá na congregação. Eu falei, pastor, o dia que o senhor falar, se não tiver culto, a gente inventa um culto lá, a gente faz qualquer coisa, mas não, eu vou. E aí ele tinha até falado, vai ser tal dia, eu vou para lá, e não estava marcado. Que bom que o senhor teve a oportunidade de mostrar para ele um fruto, né? Exatamente. Do ministério dele. Que então, Deus usou ele para abençoar o senhor. Então, assim, essa chamada, Tiago, ela tem chamadas que é Deus que faz nascer, é Deus que faz florescer. E é uma das preocupações que eu tenho hoje, como sendo um obreiro novo. Até eu falei um dia na igreja, falando num seminário de obreiros que eu estava fazendo em alguma igreja, assim, que eu até falei o seguinte, há uma preocupação, porque eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude, nas manhãs missionárias, quando fazia o convite, quem quer ser missionário? Meu irmão, levantava a juventude toda, vinha para frente, e a gente se entregava. Quem quer ser obreiro? Hoje você faz um convite para o culto, para você que é líder adolescente. Quem quer ser missionário aqui, irmão? Você vai passar vergonha. É verdade, passa vergonha. 2, 3 que levantam a mão e olha lá. Infelizmente, irmão. Quem quer ser pastor? Ninguém quer ser pastor, irmão. Então, assim, isso é uma preocupação, mas por que isso está acontecendo? Porque a frieza, é a questão da rede social, porque hoje a preocupação maior é na área profissional. E eu não estou dizendo que não deve estudar, estude, se profissionalize, se especialize, faça o teu melhor, mas tenha aquele desejo de fazer algo para Deus, né? Então, e na nossa adolescência, a nossa juventude... Aceitar o chamado de Deus é garantia de vitória, né, pastor? Exatamente. E às vezes não é que não tem mais pessoas chamadas. Existem os chamados, mas não estão dando ouvido ao chamado, né? Não. Hoje estão preocupados com tantas outras coisas... E o chamado não é mais prioridade, como já foi na vida de muitas pessoas. Exatamente, então esfriou isso. Agora, talvez também seja culpa de nós, líderes, de incentivar mais isso. Porque na nossa época, assim, de adolescente, a gente ficava buscando no calendário um feriado prolongado, mas não era para ir viajar, não era... Retiro, não era para ir jogar futebol, não. Era para fazer jejum prolongado. Era para fazer oração. Para participar de algum trabalho com jovens na igreja, Exatamente, a gente fazia... Então, eu tinha prazer nisso. Eu lembro uma vez que chegou um pregador na nossa cidade, muito avivado, um homem de Deus pregando. Aí ele fez um convite, falou, agora eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quantos aqui não são batizados? Ninguém levantou a mão, porque todos eram batizados com o Espírito Santo. Que bênção, né? Todos eram batizados. Era uma outra realidade. Hoje esse ardor esfriou muito, é preocupante, eu também me preocupo com isso. Tivemos congresso de adolescentes no Itaim recentemente, o pregador perguntou quem queria ser. Eu dei graças a Deus que o número considerável levantou a mão lá, mas é muito pouco perto do que era antes. Sim. É o que o senhor falava, antes vinham todos, né? Vinha todo mundo lá. Todo mundo. Talvez até no embalo, no constrangimento, mas a grande maioria queria mesmo. Né? Hoje... mas é por isso, nessa época, assim, há uma década e meia, 2 atrás, os pastores que estão aí hoje, né? Os pastores novos que vêm com esse fôlego de fazer, de trabalhar pela obra.
Agora, até o nosso pastor presidente falou um dia aqui da preocupação, como que vai ser agora, daqui 20 anos, por exemplo, você faz um culto de adolescente lá, que nem você fez agora, acho que lá no Itaína, um trabalho, Isso. Reuniu lá 1.000 adolescentes, sei lá, mas reúne 5.000 adolescentes, faz uma grande oferta para você ver quanto que vai sair, na grande oferta, de 5.000 adolescentes. Aí como é que você vai construir templos? Como é que você vai manter uma estrutura? Então, porque uma estrutura como essa aqui do Belém, por exemplo, isso aqui, para manter, irmão, se você deixar isso aqui sucatear, deixar ela... Você não reforma nunca mais. É verdade. Agora, como que vai ser se nós... Porque hoje a mídia está bombardeando a mente dos nossos jovens, adolescentes, dízimo não é bíblico, você não é obrigado, tal. Só que ele quer chegar na igreja, sentar numa boa poltrona, ele quer um ar-condicionado, ele quer um bom som, ele quer um bom LED, ele quer uma boa iluminação. E como que faz? Quer vaga para o carro. Quer vaga para o carro. A salinha para o filho. Exatamente. Então, essas questões, né? Que agora, avalie quanto custa um culto. Porque as pessoas não fazem esse cálculo, irmão. No momento que você coloca 1.000 pessoas dentro de uma igreja, o que ela vai gastar de material de limpeza, por exemplo, o descartável, o papel, a água, a energia, o som, o operador de som, o irmão que cuida do carro lá na rua, a equipe que recebe. Imagine você pagando o básico, vamos colocar R$50 para cada pessoa dessas aí. É verdade. E sem contar a exposição, né, pastor? Tem pessoas, o porteiro mesmo, o segurança, está lhe dando a vida dele para preservar o seu patrimônio. Exatamente. E às vezes a pessoa vem para o culto, sai falando mal da igreja, criticando a igreja, apontando o pastor, porque não avalia um todo, né? Que então, envolve aquele culto. Eu ouvi um pastor um dia falando algo que eu achei interessante. Ele falou assim, para ganhar uma alma, ela custa no mínimo R$10.000. Uma alma. Se você colocar na ponta do lápis o tempo gasto, né, para instruir aquela pessoa, para ganhar ela, para o combustível, a energia, ela vai a estrutura toda que envolve. Sim. Então, mas agora imagine essa geração sendo bombardeada com isso e achar que não precisa mesmo, não que precisa, que é desnecessário. Né? Lógico, obviamente que a igreja ela já passou por momentos muito mais difíceis que agora. Passou momentos que ela não tinha nada. Mas né? Não é por isso que a gente vai deixar de mostrar e de falar, né? Exatamente, mas a obra é de Deus, Deus cuida. Deus levanta pessoas, Deus usa pessoas para cuidar aquilo que é dele, né? Que é a obra, que é o projeto. Agora, no momento que tem uma geração comprometida, instruída, se torna mais fácil. É verdade. Avança mais. O crescimento é maior, né? É maior, ela avança mais rápido. Né? Hoje nós estamos entrando aí na era, e já entramos há um tempo, mas a igreja aqui na era da tecnologia, da informação, do áudio, vídeo, foi um tempo que a igreja, um tempo atrás, ela não olhava para isso. Não, nós orar e jejuar aqui dentro é o suficiente. Hoje você já vê que a oração e o jejum ela é o essencial, mas ela não é o suficiente para você levar o evangelho. Se não tiver alguém disposto, se não tiver investimento, né? Quanto custa uma estrutura dessa, né? Então, que a gente está tão no automático que não para avaliar, não né, pastor? Então, isso aí é uma... Pastor, desse período como dirigente de congregação, setor 39, 15 de novembro, Santa Terezinha, José Bonifácio, Jardim São Pedro. Uma experiência que tenha marcado assim o começo de tudo isso e que o senhor se lembra dela até hoje, fala assim, nossa, isso aqui foi muito difícil, ou isso aqui foi uma bênção que marcou o ministério como dirigente de congregação. São inúmeros, sim, mas sim. Destaque um, pelo menos. Eu lembro que aí quando isso foi em 2005, então são 20 anos já, né? Passa rápido. Eu fui trabalhar com o pastor Paulo Balgrates, é um grande amigo, hoje está lá em Poços de Caldas. Um abraço, pastor Paulo. Com certeza ele vai assistir pelo vínculo que o senhor tem, né? Pastor Paulo. Um abraço, pastor Paulo, irmã Abigail. Irmã Bill, os filhos, né? São uma família abençoada. E ele falou, meu filho, vem trabalhar aqui comigo aqui, exercer teu ministério e tal, né? Aí eu fui, fiquei lá uns dias e falei assim, vou te dar uma congregação para você dirigir. Tá bom, pastor. Eu falei, vou. Se o senhor falar, eu estou aqui para obedecer. Aí me levou lá no Jardim Santa Terezinha. Agora, os irmãos vão me perdoar, porque lá tem Jardim Santa Terezinha e Vila Santa Terezinha.
Se não me engano, esse é o Jardim. Não, é o Jardim Santa Terezinha. Se eu estiver invertendo, os irmãos vão entender. Sim. Então, aí ele falou, vamos lá que eu vou te mostrar a congregação. Aí subimos assim. Não tinha congregação. Ele falou, aí está a congregação. Era só um terreno numa ribanceira. Ele falou, aí está a congregação aí. Aí eu fiquei olhando assim, não entendi muito bem, né? Você tá brincando comigo, né? E que os irmãos estavam congregando ainda numa garagem lá na rua de cima, né? Uhum. Aí, tá bom, daí ele... Deu aquela esmorecida, tá, né? Amém. Ele falou, tá vendo aqui, ó? É uma igreja para 500 pessoas aqui. Pela fé. Pelos olhos da fé. O pastor Paulo, eu aprendi muito com ele nessa questão, né? Eu falei, amém, pastor. Aí nós começamos lá com os irmãos, então, colocamos uma laje ali, fizemos no primeiro nível para a rua, né? O porão ali. E entramos para lá. Então, a primeira congregação você já teve o desafio de construir? Praticamente, aí ficamos ali, batendo laje, levantando. Aí quando deu para entrar lá, a gente entrou e começamos a cultuar ali, né? E depois a parte de cima. Aí foi levantado as paredes. Quando estava na fase para cobrir, aí ele me levou para uma outra congregação, que é lá no Conjunto José Bonifácio, né? E aí chegamos lá também com os irmãos. Eu lembro... com os irmãos do Bonifácio ali, é bem no meio do maior complexo de CDHU da América Latina. Né? Ele começa no Arthur Alvim e vai para a Cidade Tiradentes. Vai embora. E eu estava ali, na Conjunto José Bonifácio, e também numa ruazinha estreitinha, a igreja lá até hoje, agora tem uma praça na frente, melhorou. E Deus nos abençoou muito ali, também com os irmãos. Ficamos ali um período, não lembro bem, talvez um ano, alguma coisa. E depois nós fomos para o Jardim São Pedro. Né? No Jardim São Pedro, uma experiência bem interessante, uma congregação maior. Esse Jardim São Pedro, se eu não estiver enganado, o pastor Pereira foi pastor dessa congregação. Então, o pastor Pereira foi o primeiro pastor de lá. Quando a igreja lá... Era Guaianazes. Porque ali... Itaquera, o 15, era tudo Guaianazes, acho. Era tudo uma coisa assim. Isso mesmo. Era um setor só, não lembro bem como é que era a divisão. Era isso mesmo, era um setor só. O Guaianazes pegava o 15 de novembro e a primeira igreja que o pastor Pereira dirigiu foi Jardim São Pedro. Foi, que é essa congregação que o senhor também dirigiu. Exatamente. Quando essa congregação, na época que eu estava lá, ela completou 50 anos. 50 anos com, se não me engano, 38 dirigentes que passaram por lá. Eu era o 38º e estava completando 50 anos. E aí eu fiz um bolo de 50 anos e levei o pastor Pereira lá para cortar o bolo. E até um dia que, há pouco tempo, ele lembrou ainda. Ele falou, você é o rapaz que fez o bolo lá de 50 anos. Ele lembrou. Que o pastor Pereira já passou de 50 anos, né? Já. Então, 99. Chegando em 99. E aí ele lembrou, você vê que uma coisa tão simples marcou. Ele lembrou e falou assim, você foi o que fez o bolo lá de 50 anos. Só que isso foi em 2010, 2009, 2010, 2009 por aí. Nas câmeras fotográficas que tinha, irmão, era assim, pena, né, então assim, mas eu encontrei umas fotos de lá uma vez, só que encontrei e perdi de novo, eu não sei quem que me mandou e tal, do pastor Pereira lá cortando o bolo e tal, legal. Dessa congregação, e uma ótima... achar e subir na nuvem já, guardar, porque era 2010 ali, não tinha, tava surgindo o Orkut, né, ainda ali e tal. E o YouTube nem tinha muita visibilidade ainda. Então era coisa muito... Mas eu lembro, então assim, esses pontos, Tiago, marcou muito, porque eu aprendi, já de primeiro momento, a ver as coisas pela fé. Quando o pastor Paulo me falou assim, aí está a tua igreja, a que você vai dirigir, são 500 membros. E não tinha nada, né? Não tinha. Mas hoje tem. Hoje tem a congregação lá. Tem a congregação lá, bonita. Você passa na avenida ali... Deus já tinha dado a visão para o pastor Paulo, né? Sim. Hoje lá, a igreja, eu não sei se é para 500 pessoas, mas é uma igreja com, se não me engano, tem galeria, tem tudo lá, bonita a igreja. Né? Então, ver essas coisas, né? É ver isso. Depois fui para lá, aí... Então, quando cheguei no Jardim São Pedro, a gente fez algumas reformas, algumas coisinhas também com os irmãos ali... Sempre trabalhando, né? E vendo a obra de Deus pela fé e como que ela pode... O que ela é e aonde ela pode chegar.
Porque com Deus na frente não tem limite, irmão. Verdade. Você faz e você avança de uma forma que as pessoas olham como que fez. Não tem explicação. Não tem. Nessa minha pouca caminhada no ministério, Deus nos deu conquistas assim que hoje eu olhando, eu falo assim, cara, hoje eu não faria isso aí. Eu não faria. Mas para aquela época era aquela forma, né, pastor? Porque... Então, Deus tem a situação, mas tem a saída, tem o obreiro, tem o momento. É o momento certo. Né? Chegamos na Praça da Sé ali depois, né? Não sei se você vai... Vamos passar por lá. E também foi coisa que Deus nos fez... Já vamos chegar até por lá, né? Pastor Eliseu, então, chegou do Rio Grande do Sul, veio congregar no Belém. Do Belém, ele saiu para o setor 39, dirigiu 3 congregações, Santa Terezinha, José Bonifácio, São Pedro. Voltou para congregar na sede do Belém. Da sede no Belém, o senhor trabalhou na equipe aí que recebeu a Conferência Mundial Pentecostal. E o senhor foi trabalhar por um período com os irmãos coreanos. Tenta sintetizar para a gente essa fase lá, para a gente chegar na Sé e concluir com o Pimentas. Então, foi em 2000, a Conferência Pentecostal Mundial aconteceu aqui no Brasil e aqui em São Paulo, eu acho que foi em 2016. Eu acho também, 2016, 17. Por aí. Mas eu vou pôr umas imagens para os irmãos verem esse evento que nós temos no arquivo. Então, quando aconteceu esse evento aqui, o nosso ministério aqui, as Assembleias de Deus aqui do Brasil, foi que assediou e recebeu esse povo do mundo todo, né? Isso. Que vieram para cá e tal. Foi muito bom. E nesse evento, os pastores se conversaram e tal, e o pessoal da Igreja do Evangelho Pleno, a igreja coreana, que é a mesma do Paul Yong-Shu, que foi fundada por ele. Inclusive, tivemos um culto com eles aqui dia 26. Sim, foi um culto extraordinário, marcante, né? E é aquilo ali, aquela atmosfera espiritual. Eles prezam muito por essa questão da espiritualidade, da comunhão com o Espírito Santo. E a igreja cresceu assim, ela foi fundada nesse perfil e ela está mantendo isso. E então eles chegaram para o nosso pastor, e falaram, olha, nós temos a igreja aqui em São Paulo, que tem uma grande igreja, né, aqui no Bom Retiro, e estavam tendo alguma dificuldade. Por quê? A língua coreana é uma das línguas mais difíceis tanto na escrita como na fala, na compreensão. Então, ao ponto de que os próprios coreanos, descendentes de coreanos, têm dificuldade com a fala. Então, o que acontece muito hoje entre a comunidade coreana é que tem coreanos que vieram direto da Coreia, os pais vieram, mas os filhos nasceram aqui. E aí os filhos têm dificuldade de compreender os próprios pais. Exatamente, porque os filhos nasceram aqui no Brasil, num país de língua portuguesa. Os pais vieram da Coreia já de uma certa idade com a dificuldade de aprender o português. Então, na casa só se fala coreano. Mas os filhos nasceram aqui, enquanto estão aprendendo coreano com os pais, beleza. Mas quando eles vão para a escola, a fala é portuguesa. Eles saem na rua, todo mundo fala português. Ele vai para o comércio. Coreana. Ele vai para o comércio, é coreano. Ele vem para casa, ou seja, vai para o comércio, é português. Vem para casa, é coreano. Então aquilo vai causando uma confusão na mente. Aí eles entendem meias palavras em coreano, meia em português. Aí chega um momento que eles não falam nem o coreano, nem português, o suficiente para ser compreendido, e nem o português também para ser o suficiente para ser compreendido. Então ficou um negócio, eles têm essa dificuldade. E como nós estávamos falando aqui no início, quando a gente, antes de iniciarmos, que a gente teve aqui o culto coreano e teve o tradutor, né, um intérprete aqui, que ele foi muito bem, desde que estava lendo e acompanhando todo o script, né? Quando o pastor deu uma saidinha fora, e ele é um senhor já que ele saiu muito bem. Sim. Mas ele deu uma certa derrapada também. Não... Teve essa dificuldade, possivelmente, né? Ele é um coreano brasileiro. Exatamente, porque você vê que eu não vou dar aula de coreano, até porque eu também não falo, só... Mas a questão eles têm muitas palavras que são idênticas, só muda a tonalidade. A gente que fala o português parece que ele está falando a mesma palavra, mas é conforme o tom. É como se fosse assim, ei, ou. Você vai. Então ele tem uma. Assim, para quem não é.
Você não entende nada que eles falam, né, pastor? Tem idiomas que a gente consegue compreender alguma coisa, mas não tem. Assim, só depois que você pega que você já está mais ou menos habituado, você consegue pegar alguma coisa. Mas é muito difícil. Então, tanto é que os próprios filhos de coreanos que nasceram aqui no Brasil, eles têm dificuldade com o culto coreano, porque o culto lá é todo em coreano. Foi aí que entrou, então, a participação do senhor lá. Isso, aí que eles falaram assim, olha, e nós queremos... Porque essas pessoas, por exemplo, filhos de coreano que nasceram no Brasil, iam para o culto e ficavam boiando. Porque o culto é em coreano. O culto é todo em coreano. Os cânticos em coreano, a apresentação em coreano, a pregação, a leitura, tudo em coreano. Então eles ficavam meio que boiando. Entendiam a metade... Vamos supor, você vai para um culto, você entende 20% do culto. Você não sai... Entendeu? Embora eles tenham lá o tradutor simultâneo, mas eles não estavam satisfeitos com isso, o que eles queriam mesmo era uma coisa ou outra, né? Então ele falou, olha, nós estamos com um projeto de montar um MEP, que é um ministério em português. E eles têm um templo anexo. Esse templo anexo. E aí falaram, pastor José Wellington, o senhor consegue nos mandar um obreiro? E o pastor, você vê como é Deus trabalhando, né? Então olhou assim e falou, meu filho, o pastor me ligou, falou, preciso falar com você e tal. Pediu para alguém ligar, eu vim, e ele falou, eu não sei bem certo o que eles precisam lá, mas eles querem um pastor que fale português, que seja crente, homem de Deus, e eu vejo isso em você, vai lá ver o que eles precisam lá, atende eles. Eu falei, pastor, o senhor está me mandando, eu vou, sua palavra é uma ordem, eu vou lá. E chegamos lá, e aí começamos o nosso trabalho bem no estilo assembleano, né? Primeiro participei de uns cultos coreanos para saber como é que era mais ou menos a liturgia. Então, a liturgia deles é toda programada. Então, não é como nós aqui. Tiago, vem aqui fazer oração. Irmã, vem cantar você. Vamos cantar. Não. Então, nossos cultos lá era domingo pela manhã. Na quarta-feira, eu já tinha que mandar toda a liturgia do culto. Tudo que o senhor vai fazer no culto, tudo que vai acontecer no culto tem que mandar antes para eles digitar. E quando você chega na porta, a pessoa já te entrega o que vai acontecer no culto. Para todo mundo? Para todo mundo. Então, eles têm um cronograma, comum para eles. É aquilo ali, você sabe a hora que vai começar, a hora que vai terminar. Até mesmo para quem vai fazer a oração da oferta... É cronometrado. E tem a pessoa que vai... E uma coisa assim que para nós é surreal, não é uma coisa de... A gente não se imagina isso, mas até a oração deles é escrita. É mesmo? Até a oração. O pastor Wellington Júnior esteve lá na Coreia, Sim. né? O pastor José Wellington Pai já esteve também algumas vezes. E o pastor Wellington Júnior destaca isso, que o que ele admira de lá, o que ele trouxe de lá, é que é uma igreja muito organizada, né? É, organização. Então, quem vai orar... Tiago, você vai orar pela oferta. Você tem que ler a oração que não, mas aí é ele que... eu vou te avisar, Tiago, então domingo é você que vai orar então eu tenho pelos que escrever ofertantes. A oração e mandar para o senhor. Você escreve e manda já para o pessoal que E na hora lá ele ora aquilo que está escrito. Ele ora aquela oração. Rapaz. Ou ele leva de casa a oração dele, né? Ele já leva, mas não deu tempo para colocar ali... Então ele leva e chega lá... Mas tem que ser por escrito, ele não pode chegar e orar. Não, o que vem na mente, não. Assim, pelo menos que eu cheguei lá nesse período, eu não vi eles orando, nesse caso, no culto, tá? Não é que... Sim. Então, no culto, na liturgia, é tudo cronometrado e lido. Quem vai cantar, o hino que vai cantar. Então, eu já tinha que mandar, por exemplo, o tema da mensagem, o texto que eu ia ler... E, pelo menos, eu falei, puxa, mas eu escrevi porque... Não, então coloca pelo menos os pontos. Tópicos. Coloca os tópicos. O sermão, né? Você tinha que mandar o sermão para eles. Tinha que mandar. Pelo menos o sermão, no mínimo. O pastor mesmo, o pastor hoje é coreano, porque tem um pastor ali que veio da Coreia e tal. Então, a mensagem dele é toda escrita. Você chega e você recebe literalmente o que ele vai pregar. É aquilo ali. Então, dificilmente eles saem fora daquele script, né? Interessante, né, pastor? Comparado com a nossa realidade, né? Para dizer diferente, né? Imagina um culto de jovens aí, um congresso de irmãs, a gente tem que colocar no papel tudinho. Agora você imagina eu lá, irmão, chegando... Pentecostal, pregador. Isso. Eu levava alguns irmãos daqui, né? Eu levei alguns pastores para ministrar lá, eles gostavam muito, né? Só que aí como eu já tinha né? Aí eu só colocava o nome do palestrante, né, no caso, né? O pastor fulano de tal, do Belém.
às vezes, quando eu tinha muito... Eu falava, irmão, você consegue me mandar o tema, pelo menos para eu colocar aqui e tal? Para não seguir a regra dele. Isso, para dizer, pô, já começou. E ele não gostava muito que assim, violasse o padrão, né? Teria que mandar. Mas eu aprendi muito. Para mim, Tiago, foi uma escola muito grande de poder. Eu aprendi muito a questão de honrar, reverência. Então, tinha coisa que eu até me sentia meio constrangido, sabe? Porque eu sendo um pastor novo, então tem uma questão assim, tem um elevador. Então, eu estava indo para o 6º andar. Eu estava lá esperando, ia para o 6º. Mas eu estava no 2º andar, por exemplo. Chamava o elevador para eu subir para o 6º. Quando chegava o elevador no 2º andar, onde que eu estava, se tivesse 5 pessoas dentro, todos desciam. Para o senhor entrar. Para eu entrar. Porque o senhor era pastor. Porque eu sou pastor. E quando não, eles queriam que eu fosse sozinho. É mesmo? Para não interferir na tua... no teu cerimonial, no teu ritual, digamos assim. Eu falava, não, irmão, vamos junto aqui e tal. Então, mas eles desciam, até senhorinha de idade. Que coisa. A questão do cumprimento também, que eles se inclinam, né? Então, se inclinar, aquilo tem tudo um significado, né? Não é à toa, né? Não é à toa. Simplesmente não, é assim. Um oi, né? Não é o oi, Pai Senhor, né? Não, se eu não vou muito com a sua cara, eu só faço isso aqui, entendeu? Só um... Agora... Seu respeito... Não, agora se é como se fosse apertar a mão só... Sim. Não, só agora por ter que apertar, o cumprimento mesmo é inclinar mesmo. É uma questão de reverência mesmo. Quando não, é só para fazer faz de conta. Só para cumprir o protocolo. Só para... Então, mas aí eles têm essa questão da reverência e considerar. Então, não, o senhor é o tsunami, é o pastor, como que eles chamam? Tsunami. Tsunami. É o pastor, né? Se falar mais devagar, vira tsunami, né? Tipo tsunami, né? Que legal, pastor. Interessante. Então, você é o pastor e tal. E lá é o seguinte, o diácono, ele na hierarquia, ele é maior do que o evangelista. É mesmo? O diácono, ele é quase um copastor, ele é um pastor auxiliar, o diácono. O presbítero vem um pouquinho atrás e o evangelista é o cara da rua. É o evangelista mesmo. O que você faz? Você vai entregar o folheto. Da palavra, né? Você é evangelista, você é o evangelista. E hoje o evangelista é um pastor, né? Um ministro, né? É o segundo cargo maior da nossa igreja. Então essas coisinhas assim, mas eu aprendi muito com eles nessa questão e a forma de tratar, né? Então é tudo com um protocolo, um cuidado, uma coisa assim. Então eu fui num culto de inauguração daquele templo. Sim. Fui com o pastor José O pastor Wellington foi, lá. Exatamente. É bem organizado, é bem diferente a liturgia deles mesmo. E aí, assim, essa questão da liturgia. Agora, quando se fala de oração, eles oram mesmo. Então, se você quiser orar, todo dia, chuva, sol, calor, frio, 5 da manhã a igreja está aberta para oração. E o povo vai. Lá na Coreia tem esse culto, né? O pastor Antônio pregou nesse culto, inclusive. Então, aqui, assim, onde que reúne mais é de manhã. O pastor Wellington falou. Então, 5 horas da manhã está lá, crianças, idosos, todo mundo vai. Das 5 até as 7, que daí eles saem dali e vão para o trabalho. É só oração. Né? E sexta-feira a oração deles também. E eles oram muito em línguas, né? Porque eles levam muito essa questão Eu achei interessante que... a gente tem que seguir para o final, mas achei interessante no culto do pastor Júlio foi que o pastor pregou, depois que o pastor pregou, eles apagaram as luzes. Isso. E aí começa a oração e se ouve que é uma língua estranha, né? Aí é só... Eles oram em línguas. E é barulhento, né, pastor? Barulhento. Não é quieto. Não. E eles oram assim... dificilmente você vê eles de joelho orando. Porque a gente tem essa questão de dobrar o joelho. Porque a oração ela pode ser feita de qualquer forma. Sim. Se você olhar Atos 2, eles não estavam de joelho quando o Espírito Santo... Eles estavam todos sentados. Veio o Espírito Santo. Então, eles oram muito sentado. Sentado, de pé, andando, encostado na parede. Cada um tem o seu Cada um tem a sua forma. Aí eles apagam a luz, né? E aí Aí o pau quebra, como diz o outro. É uma bênção. O barulho é bem gostoso. Você sente a presença de Deus de ouvir. Aí é uma questão da oração mesmo. Depois eles voltam cantando um hino. É bem espiritual. Uma situação bem boa. Pastor, depois de servir como cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, dirigir 3 congregações do setor 89, passar esse período aí de internato lá com os coreanos...
O senhor assumiu em 2018 o setor de Praça da Sé. Ficou por lá por 6 anos, né? Isso, aí Até entramos... 2024. Exatamente. Aí... Deus usou o senhor para comprar uma propriedade para aquele povo, né? Que por muitos anos ficou no aluguel. Foi um tempo bom, né? Passou ali na Sé, né? Então, é uma das coisas, Tiago, que hoje, eu pensando hoje, falo, rapaz, é loucura, é Deus né? mesmo, né? Mas é loucura, é uma coisa assim, é só Deus. Porque o setor ali, ele estava praticamente já há 40 anos. 40 anos. 40 anos, totalmente aluguel. Porque não dá para tirar a razão dos pastores que passaram por ali, porque é um lugar muito caro. Sim. O aluguel é caro, porque hoje... Tá no centro de São Paulo, né? Hoje, por exemplo, no bairro dos Pimentos, onde eu estou lá, um salão de 5 mil de aluguel é um absurdo. Aqui você não encontra nada por menos de 7, 8, 10, 12 mil, um salãozinho. Até 25 que o senhor chegou a pagar, né? Então, não, aqui aí, falando para a congregação, né? Sim, sim. Agora, aqui, quando a gente comprou, a gente estava pagando quase 40 mil de aluguel. Meu Deus. Quase 40, porque os impostos e tal, uma série. Porque eram 2 galpões num só. Então, era 2 aluguéis, era 2 contas de luz, era 2 águas. 2 IPTU. 2 IPTU. Então, E o senhor tem um fator... todo mundo que passou por lá disse que o senhor tem um público muito rotativo, né? Exatamente. Assim, tem os irmãos que... Porque ninguém ali do setor da Praça da Sé, são poucos irmãos que moram na redondeza. O pessoal vem de longe. A maioria vem né? trabalhar ali, e aí trabalham e fica para o culto e tal. Mas aí tem irmãos que congregavam comigo ali, que moram em Guarulhos, tem irmãos que moravam em Goianazes, outros que moravam no Morumbi. Tem a família, conheço uma família muito boa lá, a família da Natália, tá, de um pessoalzinho lá, os Dias, né? E eles não moram lá, né? Moram em Goianazes. Então, essa é a questão, que poucas pessoas moram ali. Então, vem muita gente, irmão. Ali, se o pastor ele for meio emocional... só na parte emocional, às vezes ele pode se alegrar hoje e se entristecer amanhã. Porque chega uma família ali, vem ali, servindo a Deus aqui, estamos chegando agora do Maranhão e tal. Pode contar, irmão, que é 6 meses, pastor. Então, nós compramos um apartamento lá na cidade de Tiradentes, Itaim, São Miguel. Guarulhos, e vai embora, né? Então, assim, isso acontece muito ali. E nós chegamos ali... Puxa vida, o que me motivou a compra, você vê como que é as coisas, né? O que me motivou a compra ali, quando eu chamei os proprietários e fiz um pedido para eles, poxa, podia reduzir um pouco o aluguel, porque está pesado para pagar, né? Aí eles falaram assim, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí vieram lá e falaram assim, a gente consegue dar 2% de desconto. Eu falei, cara, 2% é uma esmola, né, cara? Eu não preciso de esmola. Aí o senhor falou assim, não, eu vou atrás de alguma coisa. Aí falei para os irmãos, vamos comprar. Aí reunimos lá, tem um longo assunto também, que Deus usa pessoas, irmão. Aí procurando ali, procurando aqui, a gente até tinha na frente da igreja ali um terreno ótimo e tal, aí alguém atravessou aquela coisa toda e por interesses não deu. Deus usou um morador de rua, um carroceiro, morava na rua, o Paulo. Ele estava no culto. Quando eu falei, irmãos, se os irmãos souberem aqui algum salão, algum terreno, algum galpão que esteja à venda, me fale para a gente dar uma olhada e orar, né, e tal. Que eu olhei ali, eu andei ali, não vi nada. Eu falei, Deus vai ter alguma coisa aqui. Aquele morador de rua, no final do culto, falou, pastor, Deus já deu uma igreja aqui pronta. Olha só. Eu falei assim, eu olhei para ele assim, eu falei... Aí ele falou assim... O incrédulo bateu, né? Eu falei, mas onde que é, Paulo? Ele falou, é aqui, ó. 2 ruas aqui, ele dobrou aqui, já é. Eu falei, mas eu passei ali e não vi, irmão. Não, é enorme, é enorme. Ele falou, eu já entrei lá, tem os bancos, tem tudo lá dentro. Olha só. Eu falei, mas não é possível. Aí eu falei, então tá, amanhã de manhã eu vou vir aqui, você vai comigo lá? Ele, vou. Ele falou, então eu vou esperar o senhor lá na frente. Daí ele me explicou onde que era, eu cheguei lá. Aí a chave ficava com o senhor lá. Rapaz, estava a igreja lá. Olha só. Era o círculo esotérico da comunhão do pensamento. Na época ela estava montada com 980 cadeiras. 1.000 metros. E aí eu olhei ali e falei, é aqui. Aí vai daqui, fiz proposta, mandamos e tal, começa uma negociação.
Olha, Tiago, Deus fez milagres e, assim, eu entrei lá, que você colocou 2018? Sim, a gente entrou em 2018, mas era no final de 2018 já. Sim. Nós entramos lá, nós chegamos na Sé em 27 de dezembro de 2018. E quando foi no dia 20 de novembro, nós tínhamos fechado o negócio e o primeiro culto que a gente fez lá, já fez dia 31 na virada, a gente fez de 2019, a gente fez o culto lá de inauguração e tomamos posse lá e está lá. Uma bênção, né? Uma bênção. Glória uma a Deus. bênção. E o morador de rua foi instrumento, Pois é. Né, pastor, no canal. Vai entender, né? Então, Deus usa pessoas, por isso que eu não desprezo ninguém, não discrimino ninguém, porque às vezes alguém pode olhar e falar isso aqui, mas Deus às vezes quer usar aquela pessoa para te abençoar e você deixa passar a oportunidade. Pra confundir, né? Exatamente. Pastor, 2024, Jardim dos Pimentas, e aqui a gente conclui. Um ano no Jardim dos Pimentas, um setor muito grande, muitas congregações, muitos obreiros. Como está sendo esse período ali? Desafio grande, né? Porque passaram ali grandes homens de Deus, fizeram um bom trabalho e foram os desbravadores. E eu sempre falo, que às vezes a pessoa fala, você está lá no setor com 40 congregações, eu falo, eu não abri nenhuma. Eu não tenho do que me gloriar ou de me exaltar, eu não abri nenhuma. Então eu cheguei lá, já estava. Então toda a honra você tem que dar a Deus e aos homens que trabalharam ali, passou, né? Que amassaram o barro ali, que fizeram. Então, assim, é um desafio. Por isso que eu falo, é um desafio, porque quando você é uma pessoa que não honra quem passou por ali, você bate no peito e fala que é seu. Mas eu não, eu procuro honrar, porque tem uma história ali. Então, eu, por enquanto, não abri nenhuma congregação. Obviamente, mudei umas de um salão pequeno para um salão maior, reformamos uma, fizemos... Mas as congregações estão lá, que não fui eu que abri. Foram homens que passaram ali, plantaram, araram a terra e deram o suor para estar ali. E aprove a Deus nos colocar ali para dar continuidade a esse trabalho. É um grande desafio. É um setor razoavelmente grande, é maior do que muitos campos, talvez. Sim, sem dúvida. Né? Mas um povo bom. A distância também, que eu moro aqui no Tatuapé, nós vamos para lá. E no começo a minha preocupação maior era essa distância, esse trânsito, essa coisa. Mas o povo nos abraçou tão bem lá que vai sem perceber, né, pastor? Que a gente vai sem sentir que é um sacrifício. Que aquilo ali, a gente vê a gratidão do povo. Então isso é bom. Mas Deus tem nos abençoado lá, o povo nos abraçou, o povo entendeu o nosso propósito, o nosso projeto de trabalho, a forma de trabalhar, porque cada um tem uma maneira, né, de trabalhar. Então o povo entendeu isso, os dirigentes, as congregações, e nós estamos avançando, estamos fazendo assim algumas coisinhas ali, algumas reformas, melhorando para receber o povo. Mas o que mais importa é que essas questões de construção, isso é coisa passageira, né? Sim. Você faz hoje um prédio bonito, amanhã ele está ultrapassado. Exatamente. Então, assim, mas o que importa é a parte espiritual da igreja. A igreja, ela está num nível espiritual, um clima muito bom. Povo bem formado, né? Povo bem estruturado, né? Estruturado, tá? Propício para um avivamento, para um crescimento. Então, assim, hoje eu tenho orado a Deus para que me dê sabedoria para eu canalizar isso, porque às vezes a igreja, o problema de muitos movimentos, ministérios, eles expandiram e ao mesmo tempo regrediram porque o líder não soube canalizar. Então, administrar a força exatamente, e distribuir para que crescesse mais, né? Porque senão você pega, como você ter um reservatório grande de água e você querer pegar a água da chuva, você querer pegar toda a água do mundo e colocar ali, ela vai explodir. Sim. E você não vai ter nada, né? Então, precisa... Vai distribuindo, né, pastor? Precisa canais, né? Exatamente, tem canais, você tem que canalizar. E o senhor tem feito isso, né? No evangelismo, que exatamente, a gente tem acompanhado, na mídia... Nos departamentos, usando a força dos jovens, adolescentes, a gente tem acompanhado. A gente tem que, então, é essa a questão. Você colocar o jovem, o que ele sabe fazer? Ele gosta do computador, ele gosta do celular, da mídia. Então, você vai fazer isso aqui para nós. Para ele ficar aqui, né? Exatamente, você vai fazer isso aqui para nós. O outro, não, pastor, eu tenho... o negócio é na praça, então põe vai para a praça. Faz o movimento lá. O outro, não, pastor, aqui o nosso negócio é o ensino, então... Estamos tentando... Tem espaço para todo mundo ensinar, né, pastor? Então o outro, pastor, eu queria desenvolver meu ministério, então
põe numa congregação aí, vamos fazer, vamos ver como é que vai. E aí a pessoa sente que pregar é uma coisa, e você pastorear é outra, totalmente outra diferente. Né? É o que eu sempre tenho dito a alguns pastores itinerantes, que são grandes pregadores, falando, amigo, precisa canalizar isso. Você precisa ser pastoreado e pastorear. Porque você vai ver que pregar para uma igreja e foi uma bênção. Agora, quando você está na frente e você conhece o problema das pessoas, você começa a ver que as pessoas têm problemas, que a família está problemática, e aí você tem que ter uma palavra, mesmo você tendo teus problemas também. E conhecendo a pessoa, não misturar, né? Não misturar, porque você vai, puxa, isso aí não tem jeito. Quando é Deus ou quando é o conhecimento do problema. Exatamente. Né? Então, a gente tem procurado fazer isso, e Deus tem nos honrado ali, a gente tem procurado honrar também o nosso presidente, fazendo o melhor. Porque eu acho assim que quando é para Deus, você tem que fazer o melhor. E honrando nossos líderes, né? Assim como o apóstolo Paulo disse, quando você faz aos homens, trabalhe como se estivesse fazendo a Deus. Então, obviamente que eu estou fazendo para Deus, honrando o nosso presidente. Né? Porque, obviamente, quando ele tem um obreiro que honra ele, o nome do ministério, Deus está sendo honrado. E o pastor fica contente com isso. Tanto é que quando ele tem um obreiro atrapalhado, ele fica triste. O cara vai lá, esculhamba com a obra, diminui, regride, fecha. O pastor não vai gostar disso. Então, assim, eu entendo que tudo que a gente faz é para Deus, e no momento que se honra a Deus, está honrando o líder. E o nosso pastor presidente, eu sempre tenho dito a essa nova geração, falo assim, irmão, aproveite o máximo, porque homens como este nós não vamos ver mais. É verdade. São homens que estão passando, infelizmente, porque isso faz parte da natureza, eles estão indo. E lá na frente, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, a gente vai olhar e falar assim, eu fui obreiro do pastor José Wellington Bezerra da Costa, irmão. Entendeu? Eu sentava com ele no púlpito. Já pensou? Então. Vai ser privilégio, né, pastor? Porque isso vai ficar na história só, nos registros, né? Vai virar um livro, pastor. Então, fala assim, foi esse homem que me levou para o ministério. Me deu minha primeira congregação, me deu um setor, me colocou aqui. Exatamente. Então, assim, essas histórias, porque as pessoas hoje não veem isso. Eu não falo muito com... Mas eu tenho esse pensamento, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas não sei o que e tal. Irmão, honre o seu líder, porque essa geração de pastores, esses baluartes que nós temos hoje, vai passar e vai ficar na história só. Verdade. Que a gente vai contar, olha, como o pastor José Wellington, por exemplo, ele conheceu o Daniel Berg, né? Então, assim, puxa, conheceu o Daniel Berg, né? Teve outro, talvez tenha algum outro que conheceu, que, olha, eu andei junto, e aí, fala, puxa, que honra, né? O pastor José trabalhou com o pastor Cícero Canuto de Lima, irmão, que eu conheço só na revista. Na revista, aqui nos nomes das instituições aí. É verdade. Então, um privilégio. E nós vamos ter essa história para contar. Então, por isso que... E a última geração, né, que viveu com eles. Exatamente. Então, por isso que aonde eu passo, aonde o pastor achar que eu devo estar, não importa tamanho de igreja, tamanho de congregação. Eu sempre falo para os obreiros lá, os dirigentes, irmão, você quer igreja bonita? Faça. Ela fica bonita. Você quer igreja grande? Trabalhe que a igreja vai ser grande. É que o pastor fala, até a girafa nasce pequena, entendeu? Então, assim, eu não me preocupo se o pastor falar para mim, irmão, você vai agora naquela congregação, no meio daquela comunidade, é lá que Deus vai honrar. É verdade. É lá que, eu entendo o seguinte, que é lá que Deus tem um povo que precisa ser edificado, que precisa aprender. E assim, pela graça, eu tenho ensinado a igreja, irmão, seja crente. Deus tem algo especial para você, Deus tem prosperidade para a sua vida, Deus tem coisas grandes, além das coisas espirituais, Deus também tem o material. Né? É consequência, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu sendo um bom crente é o suficiente. Não, seja um bom crente, mas seja um bom profissional, seja alguém aonde você coloque a mão, Deus prospere. Né? Porque tem gente que é terra seca, né, irmão? Você joga uma semente, ele mata. Pastor, olha, foi muito bom.
O senhor vai ter que voltar outras vezes Vou pra gente ir. falar mais um pouquinho da Coreia. Não, tem história, irmão. E dizer por quais caminhos o senhor está canalizando essa força que tem lá no Pimentas. Exatamente. Porque isso vai ajudar outras pessoas, é uma forma diferente de ver o ministério. Sim. E cada um que vem aqui, acredito que é uma aula, é uma aula da escola, tipo a escola bíblica. Cada um vem, ensina um pouquinho, a gente junta um pouquinho de cada. Sim. E desenvolve o ministério. Eu quero, em nome do pastor presidente e do pastor vice-presidente, agradecer ao senhor por ter atendido o convite de estar aqui. Com certeza vai abençoar muita gente essa edição. Outros que não conheciam o pastor Eliseu, só conhecia de púlpito, de ver ali pregando e tal, vai saber de verdade quem é o pastor Eliseu e serão edificados aí com essa participação do senhor aqui hoje no Confradesp em Revista. Então, pastor, quero, em nome do nosso presidente, do vice-presidente, agradecer da equipe da rádio a atenção que o senhor nos deu de estar aqui conosco hoje e que o senhor possa voltar outras vezes. Amém. Pastor Tiago, eu que agradeço aos irmãos que nos acompanharam e vão continuar acompanhando, vai ficar aí também nas redes aí. Certamente a nossa intuição aqui não é de nos exaltar ou falar que a gente... Nada disso, Deus conhece o meu coração. É mostrar um pouquinho que não importa de onde você veio, não importa onde você nasceu ou se criou, não importa. O importante é o temor a Deus, e Deus é o Deus que tira do anonimato. Deus coloca você, coloca pessoas... aonde é inimaginável alguém pensar, nunca vou chegar. Se for fiel a Deus e for o propósito de Deus, Deus tem seus meios, seus caminhos, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar puxar tapete de ninguém, sem precisar fazer nada. É automaticamente servindo a Deus. Então nós temos bastante coisinhas assim para... talvez uma hora a gente venha falar para os pastores jovens, né, sobre a itinerância, enfim... Preguei, tenho algumas experiências que eu cheguei a pregar em meses, de 30 dias, pregar 31 vezes. De domingo, pregar de manhã e à noite, ou de manhã à tarde e à noite, sábado à tarde e à noite, sem nunca viajar e dormir uma noite fora de casa. Porque muitas pessoas hoje negligenciam nisso. É verdade. Ficam 15 dias numa cruzada e a mulher em casa com as crianças. Sozinha, então, assim, Deus nunca deixou faltar. Deus nunca deixou faltar. Então, eu sempre tinha um desejo de pregar. E falava ao mesmo tempo, eu não posso deixar minha esposa, com meus filhos pequenos na época. Deus cuidou. Pregar 30 dias no mês, sem nunca dormir uma noite fora de casa. E tinha momentos assim que não tinha espaço na agenda. E eu que não sou um pregador, né? É aquela pessoa, o feijão com arroz, bem temperado ali, que sustenta e vai embora, né? Então, são coisas que a gente vamos marcar uma outra ocasião, o senhor fala da itinerância, porque o senhor tem bastante coisa para falar mesmo. Eu até coloquei na pauta, mas não deu. Faltou tempo, viu? A gente já falou muito aqui, mas não falamos nada diante de tudo que eu tinha programado aqui na cabeça e no coração. Foi melhor do que eu esperava. Amém. Pastor, ora por nós aí. Mais uma vez eu quero agradecer ao nosso presidente, pastor José Wellington, ao nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, diretoria da convenção, da igreja e administração da rádio, pela confiança e a oportunidade que me dão de apresentar o Confradesp em Revista, que tem sido uma bênção, principalmente para mim. Então, muito obrigado mais uma vez à liderança da nossa igreja, da nossa rádio, do nosso departamento de comunicação. A minha gratidão. A você que esteve na audiência, o meu muito obrigado. Se Jesus não voltar, terça-feira que vem, tem mais Confradesp em Revista. Pai eterno, graças nós te damos por este momento, por essa oportunidade de estarmos aqui conversando acerca do teu reino, acerca da tua obra, do ministério. Queremos te louvar pela vida do pastor Tiago, que está na frente desse trabalho, desse projeto. Que o Senhor possa multiplicar essa audiência por centenas e milhares de vezes e que vidas sejam edificadas. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Guarda-nos debaixo de tuas mãos, dai-nos um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de prosperidade debaixo das tuas mãos. Assim nós oramos, te agradecemos pelas bênçãos recebidas, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.